Olá, bom dia, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de estudo. E essa semana hoje nós vamos estar revisando um pouquinho sobre o sujeito e o predicado, e nós teremos a nossa avaliação. Na aula passada nós falamos de sujeito e predicado. O que é sujeito? É algo que faz, que pratica a ação, não foi? E eu disse o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. O sujeito ele pode vir tanto no começo, no meio, quanto no final da frase. Na atividade que digitada de vocês foi essa aqui. Na primeira, vocês iriam separar o sujeito do predicado. Ou seja, vocês iriam, aquela gritaria deixou-me tonta. O que eu quero? Eu quero que vocês separem o sujeito. Qual o sujeito aqui? É aquela gritaria. Por quê? Porque essa aqui foi a ação que eles fizeram. E o predicado deixava-me tonta. Por que deixava essa pessoa tonta? Então, se eu pergunto, quando eu pergunto o que aconteceu, a resposta nós chamamos de sujeito. E a partir do verbo, aí será chamado de predicado. B. No lixo da feira, crianças garantiam o seu almoço. Quem garantiu o seu almoço no lixo da feira? Criança. Então, aqui, eu perguntei quem garantiu, a resposta quem foi? As crianças, elas garantiam. Então, garantia o seu almoço, vamos chamar de predicado. Surgiu ao longe, uma estrela. Quem surgiu ao longe? Uma estrela, ó. Uma estrela aqui é chamado de sujeito. E surgiu ao longe é o predicado. Na segunda, vocês iriam encontrar o sujeito, o predicado e o núcleo do sujeito. Por que sujeito, predicado e núcleo? Porque o sujeito ele tem os seus adjuntos. Se for um nome, ele vai ter o adjunto adnominal, né? Aqui, um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Quem pousou no fio elétrico? Um bando de andorinhas. Pronto. Esse pousou aqui é o verbo. Então, pousou no fio elétrico, nós vamos chamar de predicado. Então, quem pousou no fio elétrico? Andorinha. Se as andorinhas foi quem fez a ação, ela é o núcleo do sujeito. Ou seja, ela é o responsável pela ação. É a pessoa, é o principal. Aí, ó, as duas crianças estavam na creche da prefeitura. Pronto. Quem estava na creche da prefeitura? As duas crianças, sujeito. E qual o núcleo do sujeito dessa frase? Quem era que estava lá na creche? As crianças. Pronto, criança é o núcleo. Por quê? As duas crianças, o as é artigo e duas é um numeral, são os adjuntos. Então, a palavra criança vai ser o núcleo. E quando for o núcleo do predicado, também vai ser da mesma forma que vocês irão identificá-los. Ali foi uma pequena revisão da nosso estudo sobre sujeito e o predicado. E essa atividade aqui de interpretação de texto, o nome do texto é O Socorro. O que é que ele diz aqui? Nós vamos ler e responder ela. E em seguida eu irei tá explicando a parte da avaliação de vocês. Diz assim, o socorro. Ele foi cavando, pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém viu. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar. Desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova.
desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheios de pipilos e coastres naturais dos matos. Só um pouco depois da meia-noite é que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá, em cima. Perguntou o que havia. O que há? O coveiro gritou, desesperado. Tire-me daqui, por favor. Estou com frio terrível. Mas, coitado, condenou-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral: nos momentos mais graves é preciso verificar muito bem a quem se apela, porque ele foi pedir ajuda ao bêbado. O bêbado entendeu que ele era uma pessoa morto e que alguém tinha o desenterrado. Na primeira, ele diz o seguinte: o que faz esse texto ficar engraçado? Esse texto faz ficar engraçado quando o bêbado entendeu que ele era uma pessoa que tinha ressuscitado, né? O coveiro ficou desesperado. Por quê? Por que ele ficou desesperado? Porque ele ficou preso dentro da cova que estava cavando e não conseguiu sair. O que é que há? Quem faz essa pergunta? O mortinho, a cabeça ébria, o coveiro ou o narrador? Aí vocês irão responder essa atividade, que é a atividade da nossa semana, essa atividade digitada. E agora a tia vai explicar para vocês a nossa avaliação. Primeira questão da nossa avaliação. Vocês irão ler e responder de caneta azul ou preta, tá? Vocês vão ler esses versos aí, que é da canção da Vanessa da Mata, aí vermelho. E ele diz assim: as ações geralmente apresentam dois elementos essenciais. O que informa de quem ou do que se fala e o outro que apresenta informações sobre do que se fala. O primeiro é chamado de sujeito, ou seja, o que é o sujeito? São as informações que nos mostram do que ou de quem nos falamos. E o segundo é o predicado. Nessa primeira questão, ele diz assim, na oração: o pôr do sol invade o chão do apartamento. A respeito de quem se fala alguma coisa. Pronto. Quando ele tem lá em cima os versos da canção, vocês irão ler esses versos. Vermelho: gosto de ver sorrir, gastar das horas para te ver dormir. Enquanto o mundo roda em vão, eu tomo o tempo, o velho gasta a solidão. Em meio aos pombos na praça de Sé, o pôr do sol invade o chão do apartamento. Vermelhos são seus beijos, queimeiros são os seus olhos, vê tudo pode retorcer, que aquele velho pode ser eu. Você fala de quem essa canção? Que parte da oração nos informa algo sobre esse ser? Aí vocês vão retirar daqui. Na segunda, vocês irão identificar o sujeito e o núcleo. Eu já até coloquei a divisão, sujeito e núcleo. A menina distraída perdeu o anel. Vocês vão pegar o sujeito, colocar aqui, e o núcleo, ou seja, a parte mais assim, relevante do sujeito, nessa segunda questão. Nessa terceira questão, vocês irão identificar o sujeito e vocês irão marcar ele aqui. Na quarta, você vai ler essa tirinha que está aqui do lado. Essa tirinha aqui, que vai estar aqui do lado. Depois que ler essa tirinha de lado, aí você tem aqui. Aí vocês irão responder sobre os tipos de sujeito. É possível afirmar que ambos possuem a mesma classificação? Vocês vão me dizer aqui
se sim ou se não. Vocês vão identificar esse sujeito que tem na tirinha. Na quinta, vocês irão identificar somente os predicados nas frases. Na sexta, vocês vão identificar o predicado e o sujeito nessas estrofes. Bem longe, estalo o trovão, dessa daí. Na sétima, vocês vão ler a tirinha da Mafalda e vão caçar, identificar o sujeito e colocar aqui nessa parte aí.